Olá, pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui. A luz ficou meio ruim. Deixa eu arrumar. Estava ótimo até agora. Olá, pessoal, tudo bem? Enquanto vocês entram, eu vou marcar aqui o nome da live. Tudo bem, gente? Estamos aguardando o nosso convidado, Fábio Flor. Ele já deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou tentando aqui melhorar aqui essa luz. O Fábio já apareceu aqui. Toi? Fábio? Tudo bem contigo, Fábio? Olá, Daniel, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Tá dando para ver, escutar bem? Tudo tranquilo por aqui. Então, ótimo. Som tá bom aí O também? pessoal tá entrando. Aqui tá tudo certo. O pessoal tá entrando. Enquanto todo mundo entra, eu vou me apresentar. Sou Daniele Alves, eu sou colunista aqui no Administração no Direito. Sou consultora em gestão legal e hoje tenho o prazer de receber o Fábio, que é CEO da Etus. Etus, que chama, Fábio? Esse Como fala? HTS. Etus. EHTS. Aí eu não sabia como falar. E você pode se apresentar um pouquinho para nós, Fábio, falar da sua experiência? Claro, não, prazer. Enfim, obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui com você hoje. A Sara, também o convite da Sara aqui. Ela tá aqui comigo. Tá aí com a gente, eu vi, Felipe, o Gui, bastante gente. Primeiro, agradecer o convite, falar um pouco da gente, um pouco do nosso histórico, o que a gente faz aqui. Vai ser um prazer compartilhar com você hoje. A gente, Muito obrigada. como eu comentei com você outro dia que a gente estava conversando, começamos a HTS faz mais ou menos 7 para 8 anos, com a ideia de tentar fazer a gestão do tema jurídico um pouco diferente, numa outra perspectiva do que se fazia até então. A gente, eu e a Camila, minha sócia, tem um perfil bem diferente um do outro, e esse perfil, na verdade, é muito complementar no sentido de tentar trazer para a gestão dos temas jurídicos uma visão relacionada a números, que usa a tecnologia como instrumento e não a tecnologia como fim, e que tenta facilitar com soluções baratas, rápidas e práticas essa gestão dos temas jurídicos. É um pouco esse o nosso histórico, e acho que ao longo da conversa a gente vai poder aprofundar um pouco mais algum desses pontos. Com certeza, Fábio. Hoje a gente vai tratar aqui de modelos de gestão para contencioso de volume. Só que eu quero trazer essa sua expertise em mostrar para nós advogados como os números podem fazer todo sentido com o direito, né? Como a gente pode analisar dados, analisar números de forma a trazer aquele depende do mundo jurídico para uma forma menos depende, né? Vamos trabalhar de uma forma mais lógica, para quem é leigo poder entender melhor. Tá, o que a E aí, gente... nesse sentido, eu queria que você trouxesse um pouquinho daquela questão mais básica, que até em controladoria a gente trata muito de
o que eu faço com todos os dados? Como deixá-los de uma forma inteligível depois? O que a gente tem que pensar? Quando a gente fala em gestão, em qualquer modelo de gestão, e hoje em dia está muito em voga essa expressão data-driven, né? Ou direcionado pelos dados, que as pessoas confundem um pouco um conceito de analisar qualquer coisa e jogar num dashboard, ou ter um dashboard com um volume grande de dados, e, por outro lado, fazer uma gestão efetivamente orientada por dados. São coisas muito diferentes. Quando a gente fala na gestão dos temas jurídicos, especialmente do contencioso de volume, passa por algumas etapas, né? Uma etapa, primeiro, de você entender que você precisa guardar as informações corretamente. O ponto 2, você precisa entender as informações que você está buscando e ter uma uniformidade nisso, para você poder comparar banana com banana, maçã com maçã. E o terceiro ponto, para além disso tudo, você precisa saber fazer as perguntas corretas. As perguntas que vão te ajudar em fazer a gestão efetiva, o que vai mudar o seu dia a dia, como você consegue impactar as atividades que você faz no seu dia a dia a partir das questões que você levanta, as questões que você faz frente a um conjunto de informações grande. É um pouco dessa lógica. Isso é muito relevante, né, Fábio? Porque a gente vê que alguns escritórios até têm dados, né? E aí extraem aqueles relatórios gigantescos, a gente estava até conversando sobre isso, né? Extraem aqueles relatórios gigantescos para mostrar para os clientes, normalmente empresas, como está o andamento dos processos e o que o cliente faz com essa informação de que os autos estão conclusos há 6 meses. A gente brinca aqui que, até contar uma história de um cliente nosso, quando a gente começou a trabalhar para esse cliente, a gente tinha, nesse cliente específico, a gente começou a trabalhar e ele trouxe para a gente um relatório todo orgulhoso, que era um calhamaço dessa grossura, um report que a gente faz mensalmente para a diretoria, né? Era um calhamaço de 80 e poucas páginas, né? Aí eu falei, ponto 1, será que o gestor, será que o CFO, o CEO da empresa, e era uma startup de tecnologia, de e-commerce, será que ele leu o que você está levando? Primeiro ponto. Então, será que faz algum sentido você gerar esse relatório e mandar esse relatório mensalmente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que você está querendo, qual que é a questão que você está tentando responder com esse relatório? Quais são as questões que são levantadas? Quais são os pontos relevantes? E terceiro ponto, como você vai trabalhar isso daí para além do gráfico bonito? Gráfico bonito é o que eu falo para os nossos clientes sempre. Gráfico bonito é muito fácil de fazer hoje em dia. Você tem ferramentas várias para fazer gráficos bacanas. Ontem mesmo eu estava falando, anteontem eu estava falando com um cliente, teve esse call no domingo, e o cliente falando, não, porque já vieram me oferecer aqui uma parte de BI, o meu sistema de RP jurídico traz um BI. Eu falei, tudo bem, eu posso gerar em 2 minutos um gráfico com vários pontinhos coloridos pelo Brasil inteiro, dizendo onde estão seus processos. Isso é uma coisa simples de fazer, mas a questão importante e a dificuldade não está em gerar esse gráfico bonito do Brasil com esse monte de pontinho que eu te falei. A dificuldade está, o que eu faço com essa informação? O que eu faço com esse gráfico? O que eu faço com esse dado? O que isso vai me trazer de vantagem quando eu estiver fazendo a gestão? Para isso, a gente tenta focar sempre em algumas perguntas. Primeiro, já entrando um pouco mais no tema do contencioso de volume. Deixa eu entender, primeiro, se eu vou ganhar ou perder esse processo. Ponto 2, deixa eu entender quanto vai demorar esse processo. Ponto 3, quanto vai custar esse processo. E aí o que a gente faz depois disso é colocar análise econômica em cima disso para saber, vale a pena eu manter esse processo, eu matar esse processo, eu tocar mais adiante esse processo, o meu custo relativo do escritório faz sentido, não faz sentido. Eu tenho que entender o contexto todo no qual estão inseridas as informações, os dados e a gestão daquela carteira para, primeiro, poder fazer a gestão adequada e, segundo, poder reportar adequadamente para quem precisa ser reportado. Hoje em dia, a gente não precisa saber a informação que o processo foi para a conclusão. A gente não precisa saber do dado que o processo pode demorar mais. O advogado liga e fala, pode demorar mais. Tudo bem, mas pode demorar quanto? Um mês? Uma semana? 6 meses? E o advogado fala, não, pela minha experiência demora. O cliente não quer mais ter certeza. O cliente quer saber, quer ter informação um pouco mais palpável que permita para ele
gerar também respostas mais adequadas para os problemas que ele está enfrentando. Isso é muito relevante. Você sabe que antigamente tinha-se uma ideia de que as empresas queriam segurar os processos, né? Segurar, levar até as últimas instâncias. E aí ficava aquele contencioso de volume que só respondia a publicação eternamente para levar até as últimas instâncias. E aí, quando a gente começa a trabalhar com dados, a gente começa a perceber, tá, primeiro, para o escritório, está valendo a pena ficar levando até as últimas instâncias, ter processos 15 anos ali na minha base, com advogados trabalhando, com um sistema inchado e tudo mais. Vale a pena isso? E para a empresa? Quanto tempo ela vai ficar com esse provisionamento, com esse passivo ali parado? Será que não é melhor encerrar o processo com um acordo, por exemplo? Então, com a análise dos dados, a gente consegue esse tipo de informação de uma forma muito melhor. Até mais mais do que isso, né? A gente tem feito uma série de inovações na gestão junto com os nossos clientes, mas para te trazer um exemplo até mais amplo, né? Teve a reforma trabalhista alguns anos atrás e a informação, todo mundo publicou, uma série de startups começaram a estampar jornal falando acabaram os processos trabalhistas, acabou o volume, agora são poucos processos, o reclamante tem medo de entrar com a ação e tudo mais. E aí a gente foi se debruçar um pouco mais para entender o que estava acontecendo naquele momento, em 2018, principalmente. E quando a gente foi analisar, a gente percebeu que a distribuição dos processos não é que tinha acabado o volume de processo, mas sim tinha reorganizado ao longo do tempo. Então, teve uma antecipação de processos pré-reforma e um postergamento dos processos pós-reforma. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, ninguém analisou, por exemplo, o impacto de o aumento ou a redução do volume de seguro-desemprego, de pedido de seguro-desemprego de 2 anos em seguida pré-reforma trabalhista, fez com que a carteira, ou o potencial de ações, ou potencial de pessoas que pudessem entrar com ações, ficasse menor. Mas mais do que isso, até isso daí impactando tanto para escritório quanto para empresas, e isso daí ficou muito claro quando a gente analisa a carteira dos nossos clientes. Teve uma mudança de perfil nas ações. Mais do que uma mudança no volume de ações, foi uma mudança no perfil de ações. Então, as ações deixaram de ter o rito ordinário para ter o rito sumaríssimo, em grande parte. Isso porque baixou o valor do pedido. Rito sumaríssimo, então, explicando aqui para as pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com o direito de trabalho, o rito sumaríssimo é um processo muito mais rápido, tem muito menos recursos, demora muito menos tempo. Em média, demora 1 ano, 1 ano e meio a menos do que demoraria um processo no rito ordinário. E isso impacta diretamente na gestão da carteira pelas empresas, ou seja, eu tenho um tempo do início do processo até o fim do processo e o pagamento muito menor, e impacta também diretamente nos escritórios, porque se o escritório trabalha a partir de uma lógica de carteira mensal ou de pasta mensal, a conta dele passa a ser completamente outra, porque o valor que ele vai receber por aquele processo agregado ao longo de todo esse tempo é um valor muito menor, é um valor muito mais baixo. Então, a conta muda de figura, a perspectiva de você gerir isso daí muda de figura, a perspectiva de como você analisar os impactos disso na gestão da sua carteira é completamente diferente. E se você vai pela corrente normal, pela corrente tradicional, pela corrente que está todo mundo falando, você vai informar que houve uma redução por causa da reforma. Enquanto teve um repique depois. Se não houvesse a pandemia e não houvesse todos os programas de manutenção de emprego, e aí não estou fazendo juízo de valor, se são bons, se são ruins, se são adequados, não são adequados, ou qualquer posição política, mas eles evitaram uma demissão de uma quantidade bem razoável de pessoas. Se não houvesse esses modelos, certamente a gente teria visto a recuperação do volume de ações trabalhistas. Seria um cenário muito mais próximo do pré-reforma do que pós-reforma. Ou seja, a reforma efetivamente mudou o volume, não mudou o volume, mudou o perfil. Então, você ter dados, você analisar dados, passa por você entender as variáveis que você tem disponíveis, as várias informações, os vários perfis de dados que você tem disponíveis e fazer disso a inteligência naquilo que você toca. Fazer disso uma gestão mais efetiva no seu dia a dia. E por isso que a gente precisa dos dados para fazer essa gestão. E na hora
de eu mostrar para o meu cliente corporativo, eu atuo mais para escritórios, né? Você atua mais com clientes corporativos. Na hora de eu mostrar para o meu cliente corporativo a minha carteira, na hora de eu avaliar uma estratégia de carteira, toda essa estratégia, até isso mesmo que você falou, para mostrar para o meu cliente, olha, o perfil do nosso reclamante vai mudar. E em mudando, eu poderia renegociar honorários do contrato, eu poderia te oferecer novas formas de trabalhar essa carteira, tentando uma política de acordo logo de início e já matar esses processos que estão com valores menores. Enfim, para eu mostrar para o meu cliente corporativo como eu tenho que tratar esses dados internamente. O software de gestão, a gente sabe que bem alimentado e bem patronizado pode nos trazer esses números e algumas outras tecnologias que hoje está se vendendo muito, né? Os dashboards automáticos e tal, e que às vezes o escritório, como você falou, não sabe que tipo de informação colocar ali, e aí só tem gráficos bonitinhos. Então, como é relevante eu trabalhar esses dados internamente para poder depois realmente abrilhantar os relatórios que eu mostro para o meu cliente corporativo? A gente tem uma preocupação aqui menor em abrilhantar os gráficos, deixar os gráficos mais bonitos. Mas, assim, acho que a pergunta é pertinente e faz sentido quando a gente entende o contexto mais amplo. A primeira grande coisa que você tem para fazer é ser objetivo, tá? E aí entra um pouco numa lógica de one-pager que a gente fala aqui, ou de uma página. O que quer dizer esse one-pager ou uma página, né? Teoricamente, você tem que ser capaz de reportar todos os dados relevantes daquele conjunto de processos em uma página. Tá? É sempre uma página mesmo? Não, não é sempre uma página. Várias vezes você precisa gastar 2, 3, 4 páginas. Você vai precisar gastar 80 páginas? Não, você não vai precisar gastar 80 páginas. Se você estiver gastando, por favor, não. Se você estiver gastando 80 páginas, você tem 2 problemas. Um problema é que você não sabe qual é a informação relevante, porque você precisa colocar a informação, um volume absurdo de informação. E, de outro lado, você não tem capacidade de entender o seu cliente. Então, assim, primeiro, concisão e objetividade, né? Eu lembro, falando disso, até lembro, dei aula há muito tempo em faculdade de Direito e em alguns lugares a gente aprende, quanto mais você escreve, mais completa vai estar a sua resposta, né? E assim, acho que dá para fazer um paralelo muito, muito bacana em relação a isso e o que eu estou te falando. Quando eu dava aula, as minhas provas tinham 4, 5 questões, espaço pré-determinado. Espaço pré-determinado eram 3, 4 linhas. Por quê? A informação que você precisa dar tem que estar em 3, 4 linhas. Não precisa de umas 3, 4 páginas inteiras. Você tem que ser capaz de filtrar daquele monte de dados que você tem, quais são as informações essenciais e o que está sendo perguntado. Então, quando o seu cliente vira e pergunta, bom, quanto tempo vai demorar essa ação? Ele não quer saber se é muito, ele não quer saber se é pouco. Ele quer saber um período. Espero que 6 meses, mas pode variar normalmente de 5 a 8 meses. Com base no que você tirou essa informação? Da onde você tirou esse parâmetro? E eu batendo um papo com você outro dia, a gente estava contando e até um dado que eu nem sei se você sabia, mas, por exemplo, o TST divulga todo mês, e assim, a custo zero, não precisa nenhum investimento de ninguém para fazer isso daí, não precisa pirotecnia, não precisa gráfico bonito, não precisa dado maravilhoso, mas você vai lá no site do TST, você vai analisar as estatísticas, lá está dizendo qual que é o tempo que demora um processo em cada uma das varas do país. Tempo médio que está demorando em cada uma das varas do país. Você precisa gráficos bonitos para dizer isso daí? Não, mas você pode entender, de repente seu cliente tem uma concentração em dada vara, ou em dado estado, ou em dada cidade. Você não pode alimentar e melhorar a qualidade da sua informação trazendo esse dado adicional, trazendo esse parâmetro complementar e falar o seguinte, ó, segundo informações do TST, um processo em média nessa vara demora 322 dias. Já se passaram 160 dias. Então a gente espera que em mais 160 dias você consiga concluir esse processo. E estou falando, por exemplo, da gestão de um processo, não estou nem falando do contencioso de massa. Quando você... Aquele advogado tem um processo vamos dizer,
a parte que tem o autor ou o réu num processo único, que é o único processo que eles têm, esse é o processo mais importante da vida deles. O advogado pode ter Sim, com 500, certeza. 1.000, 2.000 processos, não importa. Mas para aquela pessoa, aquele é o processo mais importante. Para aquela pessoa, aquele prazo de quanto vai demorar, a expectativa real de quanto vai receber, é essencial para aquela pessoa. Então, a resposta do advogado tem que ser utilizando as ferramentas que estão disponíveis aí no mercado. E eu digo ferramentas, e de novo uma tese nossa aqui da HTS. A gente não acredita em investimentos mirabolantes, gigantescos, que possam exigir que a empresa passe a ter valores absurdos aplicados no projeto. Este dado específico que eu te comentei, esse dado específico que está disponível no site do TST, que basta a pessoa ter um computador e acesso à internet para acessar essa informação, pode ser uma informação de enorme valor e de custo zero. Então, assim, de novo, vamos lembrar o quê? O cliente quer saber, vou ganhar, vou perder. O cliente quer saber, e o cliente pode ser o reclamante de um processo único trabalhista, pode ser o autor de vários processos, pode ser uma empresa de cobrança, quer saber, vou ganhar ou vou perder? Qual que é a minha chance maior? Bom, quanto tempo deve demorar esse processo? Qual que é o valor que deve receber? Lógico, você pode sofisticar mais isso daí. Aqui, por exemplo, a gente faz análise de valor presente do processo. Vale a pena, a gente criou uma ferramenta, por exemplo, agora, duas ferramentas. Uma, vale a pena contratar um seguro garantia para substituir o meu depósito a partir da decisão do STF, da Selic? Ou vale a pena eu entrar com recurso do ponto de vista financeiro? Ou qual que é o valor mínimo de acordo ou de desconto que eu tenho que ter para fazer sentido do ponto de vista financeiro o acordo? Todas essas variáveis são sofisticações daquela informação básica. Mas a informação básica que o cliente quer é qual que é o meu cenário e como vai acabar isso daí. É um pouco esse exercício que as questões que o advogado, a pessoa que gera esses relatórios tem que ter em mente. Que a minha contraparte, que o autor, que o réu, que meu cliente quer saber? Se eu vou ganhar ou vou perder? Quanto tempo vai demorar e qual o valor envolvido nisso? Isso é bacana, porque quando a gente trabalha, quando eu entro nos escritórios, a primeira coisa que eles querem, a gente vai começar a controladoria. Então, a gente vai começar a alimentar o software de gestão, a gente vai começar a alinhar procedimentos e eles me falam, e os indicadores? Eu quero os indicadores. Eu falo, sim, teremos, mas primeiro a gente tem que ir caminhando, vamos alimentar a base com informações e tal. E agora, vamos estabelecer os indicadores. Aí eles começam. Então, eu quero saber quantas peças cada advogado faz, eu quero saber quanto tempo cada um gasta em cada peça e tal. E aí a gente começa a esmiuçar e perguntar, tá, mas essa informação vai te dar o quê? Você acha que quanto mais peças o advogado fizer, melhor ele é? Ou o contrário? Se ele fizer muitas peças, é que ele está fazendo peças sem sentido. Trabalhe com esses indicadores de acordo com o seu planejamento estratégico. Então, meça a entrada que você tem todo mês, meça quanto tempo demora para uma ação acabar, meça uma estratégia de carteira para você mostrar para o seu cliente. E a gente tem também muito problema em escritório que fala que o cliente corporativo, por exemplo, pede muitos relatórios. Ah, meu cliente corporativo pede muitos relatórios, a gente tem que sair fazendo mutirões para fazer esses relatórios, e eu tenho certeza que eles não leem o relatório. Eu tenho uma impressão, pelas empresas que eu trabalho, escritórios que eu trabalho, que o jurídico corporativo já é bem mais acostumado a trabalhar com esses dados. Mas, em contrapartida, nós vemos também eles pedindo esses relatórios de andamento processual e tal. O quanto você acha que as empresas já se acostumaram a traduzir em dados o juridiquês? Eu acho que assim, até o Gui colocou um comentário aí da importância de alimentar a base de dados. O Guilherme é um dos nossos clientes e há bastante tempo e é um dos clientes que eu posso até contar um pouco como foi esse histórico, né? Eu acho que passa por um processo de educação de parte a parte, tá? Não estou dizendo que o escritório não tem que fazer o que o cliente pede ou o que o cliente quer. Não estou dizendo isso, ó, não vou fazer porque você está pedindo um negócio errado, você não sabe o que você está Você não fazendo, vai ler. você não vai ler, então não vou gastar meu tempo fazendo isso, né? Mas falando um pouco na perspectiva das empresas,
A minha leitura é que tem um processo de educação das empresas para uma lógica de dados. Tá? Hoje, mais cedo, eu estava conversando com a Camila, minha sócia, e a gente está falando que, primeiro, eu não consigo transformar qualquer estrutura, empresa, escritório, numa estrutura dirigida por dados ou aliada à lógica de dados, se isso não for uma compra coletiva. No seguinte sentido, não pode ser uma pessoa querendo fazer isso daí. Vira e mexe, tem cliente que bate na gente, não, mas eu quero mudar tudo aqui porque eu preciso dos dados, não sei o quê. Tudo bem. Sua equipe entende essa lógica? Ela entende porque os dados são relevantes? Adianta eu falar para o escritório, você tem que colocar o dado certo. O escritório sabe para que vai ser usado aquele dado? E aí vem justo na questão que você levantou agora. Você pensa o seguinte, o cliente pede para o escritório preparar um relatório. Tá? Para que eu vou usar esse relatório? Para que eu vou usar as informações que estão nesse relatório? Tá? Se eu não sei para que eu vou usar, ou se a informação não é relevante eu passar para o escritório não é meu parceiro. Porque eu quero que o meu escritório chegue na pessoa que vai alimentar aquelas informações, e eu tiro sarro, agora na pandemia, evidentemente os estagiários não podem fazer isso, mas normalmente o escritório deixa o estagiário recém-entrado, que não entende nada daquele processo, e não por uma questão de incompetência, mas uma curva de aprendizagem que existe normal em qualquer profissão. Ele vai lá e começa a aprender e entender por que ele está fazendo as coisas, mas ele não consegue passar para aquele estagiário qual que é a importância da informação que ele está alimentando, qual que é a importância daquele dado que ele está alimentando. No momento que ele não consegue entender a relevância daquele dado, e ele está mais preocupado, na época pré-pandemia eu fazia essa analogia, está mais preocupado de acabar logo, colocar tudo zero, para poder ir para a chopada mais cedo, encontrar os amigos no bar antes, você não consegue resolver o problema da lógica de dados, porque o dado vai estar sempre errado. Então, você precisa de um trabalho passo a passo, parte a parte, pessoa a pessoa, a instituição inteira comprar o conceito, entender o conceito de que os dados são relevantes, a precisão dos dados é relevante, que a alimentação dos dados é fundamental, para num segundo momento você poder passar para o resto da equipe, passar para o cliente, passar seja o cliente de escritório, seja o cliente interno do escritório, seja a empresa, explicar por que está fazendo aquele dado. E aí, ponto 3, você vai conseguir fazer com que todos comprem o mesmo conceito. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? A gente está num projeto no Rio Grande do Sul, tem um cliente nosso está desde 2017 com a gente, e a gente começou um projeto lá de provisionamento das causas trabalhistas, né? É uma carteira muito específica, não são nem tantos processos, estamos falando talvez chegou no pico de 550, 600 processos trabalhistas, de valor bem relevante, mas a gente começou esse projeto e fizemos o desenho do modelo trabalhista, da provisão trabalhista, e a gente foi começar a tentar ver a eficácia do desenho que a gente fez, do modelo que a gente preparou. E o que a gente começou a perceber é que estava descolado. Estava descolado por quê? Porque a informação na origem estava ruim, né? E aí, na correria, a gente tinha que defender o budget do ano seguinte, o orçamento do ano seguinte, levamos para a superintendência dessa empresa, para a diretoria da empresa, um orçamento. Durou 2 minutos a reunião. Por quê? Porque quando começou a ser questionado, mas por que vocês estão dizendo que vocês vão precisar de tanto dinheiro para isso? Não, porque tem esse processo. Mas esse processo, até semana passada, a gente já ganhou tudo, por que mudou agora? E acabou a reunião. Por quê? O escritório não alimentou adequadamente as informações, porque ele não queria dar notícia ruim. Essa é a verdade. Então ele entendeu que o fato dele evitar dar notícia ruim naquele momento impactou na reunião de orçamento. Peguei o avião, voltei com o rabo entre as pernas para São Paulo. E a partir de então, a gente começou um processo tal de conscientização dos escritórios, de conscientização interna, RH, jurídico, financeiro, de por que a informação era relevante, como a informação passava a fazer parte de um processo de alimentação de dados e de construção conjunto entre jurídico, financeiro, RH e escritório. Hoje em dia, a gente consegue fazer orçamento sabendo exatamente quantas ações vão entrar, quanto tempo vai demorar para aquela ação acabar, quanto eu vou pagar no fim,
qual que é o impacto de honorários naquele processo. Por quê? Porque todo mundo comprou essa ideia. Todo mundo incorporou a necessidade de fazer parte de um projeto que, num primeiro momento, é um projeto chato pra caramba, é um projeto maçante, porque você tem que mudar princípios e costumes que já estão super arraigados na gestão para abraçar alguma coisa nova. Mas se você não topar essa mudança de lógica, essa mudança de lógica tem que ser patrocinada, primeiro, pelo gestor, para as pessoas embaixo poderem incorporar isso daí no seu dia a dia, e tem que ser muito bem aceito pelo pessoal, e tem que ter uma visão mais moderna, uma visão mais aberta, no sentido de falar o seguinte: bom, se eu começasse a fazer isso daqui hoje, do zero, eu estaria fazendo como eu sempre fiz? Essa é a pergunta que volta quando você vai falar como eu mudo um processo, como eu mudo a lógica de gestão, como eu mudo a maneira da empresa ver ou do cliente ver isso daqui. É uma educação que passa do cliente para o escritório pode levar sugestões e recomendações. Putz, será que a gente não conseguiria melhorar o relatório desta forma? Será que você precisa mesmo da informação neste formato? Será que um formato condensado nesse caminho não funcionaria? A existência da HTS, a existência do nosso trabalho, está muito calcada numa falha de mercado dos escritórios e uma incapacidade dos escritórios de responder adequadamente à necessidade do cliente. Porque o que a gente faz aqui não é investimento absurdo em tecnologia, não é o software que a gente compra de análise estatística que faz a diferença. O que faz a diferença é no atendimento próximo com o cliente, entender a dor de cada cliente e dar uma forma de dirigir para esse cliente a resposta adequada para o tamanho, de uma forma sintética, objetiva e que permita os próximos passos na conversa dele com as contrapartes dele. Isso é perfeito. Assim, é a mudança de cultura mesmo. Acho que para tudo que a gente vai implementar, seja em escritório, seja em jurídico interno, a gente precisa dessa mudança de cultura, como você falou, tem que ser de cima para baixo, que é até o exemplo. E eu participei já de alguns embates em escritório querendo colocar no contrato a cobrança de honorários por relatório, porque os clientes pediam muitos relatórios. E aí os relatórios são feitos sempre naquele esquema de mutirão. Vamos pegar todos os dados e colocar aqui nessa planilha do jeito que ele quer. Então, realmente essa falha de comunicação de nunca existir o porquê eu estou fazendo isso. O que o meu cliente quer com esse relatório? O que eles querem me perguntar? Então, teve até um caso num escritório que eu atendo em consultoria, que a gente veio montando a controladoria, já estamos no final da consultoria, e eles sempre reclamando da mesma coisa. Porque o cliente X me pede relatórios semanalmente, que eu tenho que parar toda a minha operação. Então, ele botava advogado, estagiário, todo mundo para preencher planilha. E eu sempre repetia, mas para que eles querem isso? Que tipo de informação que eles estão pedindo? Para de preencher planilha, joga para o software, que aí numa próxima vez você vai ter as informações no software. Até que eles desistiram de ficar dando murro em ponta de faca e fizeram uma reunião, eu participei dessa reunião, e nós realmente fomos entender o que o cliente queria. E com base no que o cliente queria, eles fizeram um relatório do zero. Não respondendo aquilo que o cliente pediu, mas eles mostrando todas as informações que eles tinham que poderiam ajudar naquele problema. E esse relatório acabou servindo de modelo para outros escritórios que atuavam no mesmo cliente, justamente por essa simples questão. Entender o que o cliente quer, mudar a cabeça internamente de que saco esses relatórios para vamos mostrar o que o meu cliente quer ver, os dados que ele precisa para a operação dele, porque às vezes a diretoria não entende e nem quer saber do juridiquês. Eles querem saber realmente o que está acontecendo com a carteira, o que está acontecendo, quais as perspectivas que aqueles processos têm, qual o passivo que eles representam, como eu posso finalizar ou é melhor não finalizar. Mas, Daniele, tem um dado importante em tudo que você falou. Eu acho que o sistema é importante e assim, a gente briga para os clientes para os dados estarem dentro do sistema e se fazer uma gestão adequada do sistema, mas a gente bate muito aqui na nossa empresa que não adianta você matar uma mosca com uma bala de canhão, tá? Então aquelas... Não, é verdade isso. Então, as pessoas acham que elas precisam investir milhões e milhões para viabilizar
uma gestão adequada. A gestão adequada você consegue fazer com o simples. Tem cliente nosso que ainda usa planilha de Excel. É o melhor? Não, não é o melhor por quê? Putz, você pode perder, você tem um problema de subscrição, qualquer versão que você está usando. Você tem uma série de problemas relacionados que não são um problema da informação lá dentro. E nem do Excel, por exemplo, como uma ferramenta. Então, assim, você consegue usar o Excel, fazer gráficos bacanas no Excel, fazer uma gestão bem razoável no Excel. Você não precisa de tecnologia ou fazer um investimento absurdo em tecnologia. Tecnologia tem que ser o suporte, tem que ser o acessório, tem que ser o complemento da ferramenta que é a gestão efetiva das coisas. Você não precisa, o cliente não precisa imaginar que eu não precisa ter como dado, putz, eu vou gastar 500 pau num software, vou gastar R$ 1 milhão num software. Não, não é isso que você precisa fazer. Você precisa ter informações adequadas, você precisa ter método, você precisa ter processo e você precisa responder as perguntas que são efetivamente necessárias e sensíveis para a sua empresa. Não tem respostas padrões para todas as empresas, cada empresa tem uma dor, então a gente tem aqui concessões de rodovias, tem construtora, tem fintech, tem seguro-saúde, tudo dentro aqui. Se eu der a mesma resposta, se eu criar o mesmo modelo para cada um deles e jogar para cada um deles, esperar que eles retornem para a gente, não vai funcionar. Até comentando, eu tive contato fim do ano passado, começo do ano passado, com uma menina que montou uma startup e fazia uma coisa parecida com a gente, uma parte do que a gente faz, que é a parte de provisionamento, né? E ela tinha feito um post no LinkedIn dizendo que ela estava, infelizmente, eles estavam descontinuando a empresa, porque a empresa acabou não dando certo, tinham recebido investimento inclusive do Maurício Kavinsky, que a gente perdeu recentemente, um baita nome do mercado jurídico que a gente perdeu para o Covid. Mas, e aí eu liguei para ela, primeiro, porque eu gostaria de receber essa ligação, se acontecesse com a gente, para entender, bom, mas o que aconteceu com vocês? Será que tem alguma coisa que dá para a gente fazer? O que a gente pode conversar? E um ponto me chamou muita atenção na conversa com ela. Ela falou o seguinte: não, a gente tinha um problema porque a gente criou o modelo e o cliente não mandava no modelo que a gente precisava, né? E aí, essa informação falou, putz, talvez agora entendi por que não deu certo a empresa dela, porque eu não posso esperar que o cliente atenda a minha necessidade como prestador de serviço. Eu tenho que atender a necessidade do cliente, não é fazer toda e qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, se eu não responder às necessidades do cliente enquanto quais são os problemas do cliente, as peculiaridades do cliente, gerar os dados necessários para gerar essas respostas específicas para os clientes, eu não vou estar atendendo o cliente, eu não vou manter a carteira, eu não vou manter esse cliente para um novo tema, para um novo projeto. Então, a dificuldade que existe aqui é você criar uma cultura de gestão de dados e de alimentação de dados e de trabalho com dados, você criar inteligência em cima dessa cultura, que é o que a gente faz aqui, é uma empresa basicamente de inteligência, de modelos diferentes de gestão, mas você criar tudo isso a partir de uma lógica simples, barata, fácil, e todo escritório de advocacia tem condição de fazer isso daí. Exige um pouco de esforço, um pouco de criatividade, um pouco de tentar pensar um pouco fora da caixa e tentar buscar alternativas. A gente tem ferramentas baratas, por exemplo, um Power BI, que com um pouco de dedicação uma pessoa consegue programar. E você tem no pacote Office com um valor muito baixo. Inclusive, por exemplo, nossos clientes, a gente dá a licença de Power BI para ele visualizar tudo, porque o valor é tão baixo do investimento que faz sentido a gente dar a licença. Mas são soluções simples, baratas, fáceis. É isso que você precisa dar para o seu cliente. O ferramental necessário para responder tudo que ele precisa com o conjunto de dados disponível. Isso é uma verdade. Você falou das planilhas de Excel. A gente tem uma infinidade de softwares no mercado, né? E eu sempre indico para os clientes que usem os softwares porque a gente tem até versões gratuitas. E em grande parte das vezes, para não falar 80% das vezes, 90% das vezes, o que o software vai me dar é a conversão para o Excel e aí eu vou trabalhar os dados no Excel. Então, eu vou acabar fazendo os gráficos em Excel, os relatórios em Excel,
para mostrar se eu não tiver um modelo mais sofisticado, alguma coisa no Power BI. E isso super funciona. O que importa é você ter uma centralização de alimentação de dados, uma padronização dessa alimentação. Então, como você falou, não há necessidade de grandes investimentos em tecnologia. Nós não estamos falando de robôs, não estamos falando de inteligência artificial, não. Basta um software de gestão. Uma planilha de Excel funciona também? Funciona. A gente, antes dos softwares de gestão, a gente tinha isso, antes dos ERPs e tudo mais. É que é como você falou, ela pode se corromper com maior facilidade. Então, acho que deixar o pessoal com esse olhar para que não é mais a questão de cultura e de interpretação dos dados e as perguntas, como você fala, né? O que você quer extrair daqueles dados para poder ter ali uma resposta condizente, do que a própria tecnologia, próprios sistemas e softwares caríssimos. O investimento não é tanto assim, é mais um investimento intelectual do que um investimento de ferramentas, né? E a gente só precisa ter alguma informação padronizada, uma forma de trabalhar diferente. Não, eu acho que passa aí por um ponto importante, que é desmistificar um pouco a questão da tecnologia, né? Primeiro, a tecnologia não vai resolver absolutamente nada sozinha, alguém vai ter que programar isso daí. As pessoas ficam assustadas, não, porque tal empresa usa inteligência artificial, usa esse modelo de dados assim, ou essa... De verdade, grande parte das empresas que vendem inteligência artificial, eles vendem, na verdade, algoritmos ou programações mais simples que chamam de inteligência artificial, tá? Então, primeiro, não vão ter medo da tecnologia ou do que está sendo vendido como tecnologia de ponta ou tudo mais. Muitas vezes, lógicas de programação simples resolvem isso daí. Não vamos ter medo de tecnologia. A tecnologia é meio. O advogado continua sendo necessário, a inteligência, a visão, o insight, o olhar diferente. Isso não tem inteligência artificial que vai dar. Então, o importante é o advogado se preocupar em dar atenção para aqueles pontos que são necessários. E o que for menos importante, o que não for tão importante, contratar gente para fazer ou tentar delegar para alguma pessoa que tem uma visão diferente. A ideia é que você possa, de uma forma muito simples, fácil e barata, resolver os problemas sem maior elucubração ou sem maior dificuldade do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de estrutura. Com coisas simples, estrutura simples, você consegue resolver muitos problemas. Acho que se a gente conseguir deixar uma mensagem aqui dessa conversa, talvez as pessoas entenderem que o investimento em fazer as perguntas certas e saber onde buscar as informações é muito maior do que o investimento que você precisa fazer em tecnologia, mesmo em carteiras grandes. Estamos falando, temos cliente aqui com carteiras 5, 6 mil processos. São carteiras grandes e com entrada contínua. Lógico, tecnologia facilita muito. Tecnologia resolve? A tecnologia não resolve. Se você não entender por trás por que você está fazendo, como você vai fazer e por que você vai fazer aquele investimento, não faz sentido você fazer o investimento na tecnologia. Perfeito, bacana. E se a gente fala de contencioso de volume, que tipo de estratégias você recomendaria para que um escritório atenda um cliente corporativo de uma forma mais dinâmica, no condizente aos dados? Se você for pensar que tipo de dados são mais relevantes, se eu for trabalhar, por exemplo, num ramo bancário ou de rodovias, como você falou que você tem aí concessionárias, é tempo de carteira, tamanho do provisionamento, que tipo de informações são mais relevantes mostrar? Aqui a gente tem outra vez conversando com um amigo meu do mercado financeiro, e a partir disso surgiu um mantra aqui dentro, né? É basicamente o seguinte: você tem razão no processo, leva até o final, briga, investe no processo e ganha esse processo. Se é para você perder, perca ele muito rápido. Tá? Perca ele muito rápido quer dizer você não tocar o processo, você não dar atenção ao processo. Não, não é isso. É você montar a estratégia para não vou protelar, não vou ficar enrolando, não vou meter recursos desnecessários em processos que não valem a pena investimento. Isso por quê? Porque
o custo relativo, e aí eu vou entrar em alguns temas um pouco mais de análise econômica, que são temas é um tema um pouco mais árido, mas assim, quanto custa para você litigar num processo, muitas vezes não justifica se você for perder, né? E aí você vai me perguntar, porra, Fabio, mas da mesma forma, não faz sentido eu matar todos os processos? Não, porque senão você vai fomentar a litigação constante e você vai ter aqueles litigantes profissionais entrando com ação constantemente contra você mesmo sem ter razão. Então, primeiro ponto importante para um escritório ou para uma lógica de gestão de carteira grande. Entenda se o processo é um processo que tem mérito ou não tem mérito. Tá? Se o processo, e aí você vai para lógicas diferentes de gestão, se é um processo com mérito, faça a melhor defesa desse processo. Ah, mas vai sair mais caro, é um processo de R$ 1.000 que eu vou gastar R$ 3.000, mas eu vou ganhar. Gaste os R$ 3.000 porque você vai evitar 3 ou 4, 5 processos iguais mais para frente de alguém que percebeu que você não dá atenção nesse processo. Vou dar um exemplo muito simples. Trabalhava aqui no escritório uma pessoa que teve um problema com uma companhia aérea, que o avião dela não voou por falta de condição climática. Tá? Ou seja, o avião não conseguia subir. Não é porque a companhia atrasou, não é porque o avião não estava lá, a tripulação não estava lá. Fechou o aeroporto. Não tinha como fazer. A companhia aérea Ninguém viajou. A companhia aérea deu assistência, pôs ela no hotel, deu alimentação, fez todos os cuidados. Ela falou, fiquei brava, entrei com a ação. Né? O que a companhia aérea fez? Ligou, dia seguinte que ela entrou com a ação e ofereceu R$ 5.000. Num voo nacional, tá? Ofereceu R$ 5.000. Aí você começa a pensar, bom, será que a companhia aérea fez a análise que deveria ter sido feita de é um processo para acordo ou não é um processo para acordo? Eu estou falando de um dado real, de um processo real. Então, primeira questão que você tem que fazer, é para acordo ou não é para acordo? É o processo tem mérito ou não tem mérito? Se não tem mérito, toca até o final. Bom, é um processo que tem mérito. Aí vai a segunda questão. Primeiro eu descobri, tem mérito ou não tem mérito? Então, primeiro dado, eu vou dar uma olhada no histórico da empresa, em ações parecidas, pelo menos é o que a gente faz aqui, tá? Para entender quais são os resultados e quais são as teses vencedoras e teses perdedoras. Né? O escritório tem condição de fazer isso numa pesquisa de jurisprudência, aliado com uma análise da base da carteira daquele cliente específico. Primeiro, tem mérito ou não tem mérito? Na hipótese de ter mérito, vou levar até o final. E aí eu tenho que quantificar qual é o prazo, quais são os custos envolvidos. Não tem mérito, não tem mérito, eu vou levar até o final. Tem mérito, tudo bem. O mérito é de quanto? Eu vou perder quanto? E aí, voltando para o ponto que a gente teve no começo dessa conversa. Vou ganhar ou vou perder? Então, vou procurar as informações para me dizer se eu vou ganhar ou vou perder. Ponto 2. Quanto me custa isso? Se eu vou perder quanto? Eu vou perder R$ 1, R$ 10, R$ 20, R$ 1.000. O cara está pedindo 100 mil. Tudo bem, o cara pode estar pedindo quanto que ele quiser. O autor pode pedir o que ele quiser. Mas eu tenho que entender do lado de cá enquanto vai se materializar. E isso eu vou ver a partir do quê? Do histórico das ações daquele cliente específico. Se ele perder uma ação deste perfil, ele costuma custar quanto? Qual que é o valor de condenação esperado de um processo deste tipo? Tá? Analisado isso, o ideal seria você compor com outros custos, como, por exemplo, custo de escritório, custas processuais, despesas de acompanhamento, a cotização do headcount ou das pessoas envolvidas. Tem uma série de variáveis que você vai colocar dentro do mesmo pacote para enxergar esse custo total. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. Deixa eu colocar esse processo. Grosso modo. Grosso modo, vamos pegar um exemplo simples. Bom, esse é um processo que eu espero gastar R$ 1.000. Eu vou levar uma proposta que necessariamente tem que ser inferior a R$ 1.000 mais os custos que eu consigo enxergar. Porque senão eu levo esse processo, porque eu vou pagar R$ 1.000 na frente, mais os custos. Então, tenho que saber quanto, que é a segunda questão, e tenho que saber quanto tempo vai demorar, porque eu tenho que saber quais são todos os custos que vão estar relacionados até o final. Então, quando a gente volta nessa lógica, a gente vai procurar quais dados? Os dados de êxito, valor de condenações e prazo médio de condução do processo. São essas variáveis principais. E com essas variáveis principais, você consegue criar um mapa, um primeiro mapa, para saber onde você está pisando e onde vai parar essa história. Isso é uma questão muito interessante, né? Porque às vezes os escritórios de volume pedem
às vezes até campanhas de acordo, e não vem todas as variáveis que estão envolvidas ali para aquela campanha ter um valor X ou Y. Então, quando ele consegue levar todas essas informações, ele consegue até mostrar para o cliente a relevância de tratar isso com campanhas de acordo. Não, e até para explicar qual que é o impacto da campanha de acordo. Qual que é a economia que você trouxe? Você não consegue comparar uma economia sem você saber quanto você esperava gastar de uma forma razoável e sistematizada, né? Exatamente. Tem um escritório que eu acompanho que eles trabalham muito com ações de responsabilidade da empresa. Então, eles vinham com aqueles relatórios de andamento processual e eles sempre eram penalizados, né, com a necessidade de dar má notícia. Vocês perderam X, vocês foram condenados em Y, porque eram ações de responsabilidade da empresa que estavam fadadas ao insucesso, vamos dizer assim. É aquilo que você falou, vai ganhar ou vai perder? Já sabia que vai perder. Só que levar essa informação continuamente era ruim. Eles alteraram a forma dos relatórios. Nós trabalhamos com quanto você economizou. Então, assim, a sua carteira tinha a probabilidade de perder, sei lá, 1 milhão, e agora a gente está diminuindo esse passivo e em vez de perder 1 milhão, você perdeu 10 mil. Só então, só tem que tomar um cuidado aí, Daniel, porque o que acontece? Tem um livro muito interessante, e não é brincadeira, é um livro clássico, já se chama Como Mentir com Estatística, né? Eu não sei se você já leu. Não, é um livro da década de 50, que foi republicado, tem em português, chama Como Mentir com Estatística. No momento que você fala, eu economizei, o valor do pedido era de R$ 1 milhão e conseguimos fechar um acordo por R$ 10 mil. Você teve um êxito absurdo? Não sei se você teve um êxito absurdo. Porque o que me importa é o histórico de perda. A média de condenação. Você tem que demonstrar histórico de perda. Então, assim, muitas vezes a gente chega num cliente, eu mesmo renegociei no fim do ano passado honorários de um escritório de advocacia pela empresa com um escritório de advocacia que é uma cláusula de êxito, né? E aí eu demonstrei para eles o seguinte, para mim êxito é você fazer algo que mude o que vai acontecer naturalmente, sem a sua intervenção, né? E aí o escritório falou, não, mas este resultado normal é resultado do nosso trabalho. Falei, tudo bem, então vamos deixar correr a revelia um monte de processo para a gente poder ter o comparativo. Óbvio que é uma solução que não funciona. Apesar de já ter feito isso num cliente de contencioso de massa de consumidor, e as condenações foram em valor menor do que aqueles que o escritório tocou em média. Mas, enfim, é uma outra conversa. Mas, a gente ficou bravo com isso. Não, o valor da revelia foi mais baixo em média do que o valor do processo nos quais foi apresentada a defesa. Não, foi aleatório, tem Brasil inteiro esse processo. É um caso muito... É um caso curioso. Mas o que eu queria dizer, não adianta você também trazer uma notícia ruim muito grande, porque a gente brinca do outro lado, eu não estou do lado do escritório, eu estou do lado da empresa quase sempre. Porque o escritório gosta de sempre dar notícia boa. Né? E qual que é a notícia boa? Olha, a gente esperava gastar 100 e gastou 2. Essa é a notícia boa. Só que será que no começo você não sabia que você ia gastar 2? Então, o que eu costumo falar é, melhor do que dar uma boa notícia é ser preciso. Então, a precisão... na verdade, nesse escritório a gente trabalhava com a média de condenações e não com o valor dos pedidos. A gente tem 3 números aí. Tem o valor do pedido, a média de condenação e o valor efetivamente gasto. Mas eu vou falar, o cliente desse escritório vai ficar muito mais feliz se você falar vai custar 10 e custou 10. Do que você falar que ia custar 100 e custou 10, ou que você ia falar que ia custar 2 e custou 10. A precisão é o ponto mais importante para o cliente. O cliente quer poder confiar naquilo que o escritório está falando, que o advogado está falando. Essa é a necessidade do cliente, não ter que se preocupar, putz, será que ele vai acertar dessa vez? Não, ele sempre acerta. Se ele sempre acerta, eu estou mais tranquilo. Entendi seu ponto. Bacana. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, é que o exemplo que eu dei talvez não tenha sido melhor, mas o que se trabalhou nesse escritório foi justamente uma política de acordo, de redução de custos, e aí por isso que a gente chegou num resultado menor. Mas tem total compreensão minha que
realmente, a gente tem que trabalhar com os dados e que eles sejam corretos, precisos. Não adianta a gente mentir com as estatísticas, que isso também não funciona. Mas vale a pena Nenhuma ler o livro, é política. interessante o livro para quem está participando da live. Tá cheio de exemplo gráfico, simples de entender e com referências muito, muito, muito simples que a gente vai ver em pequenas coisas do nosso dia a dia, coisas assim que você fala, putz, mas mudando a referência muitas vezes você muda o resultado da análise. Né? Bacana, vamos deixar aqui na dica dessa live. Depois você me passa o nome direitinho, que a gente Manda o deixa aqui nome e na autor, a dica gente dessa deixa aqui. live. Tá bom. Só que eu tenho que ir interrompendo você. Queria que você fizesse um fechamento, porque a nossa live vai cair daqui 6 minutinhos. Não, eu Então, se você queria quiser agradecer. passar alguma coisa. Eu queria te agradecer, queria agradecer a Sara também, que conversou mais cedo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, também fica à vontade de mandar. Pode acessar pelo LinkedIn, pelo Instagram, mas enfim, fica à vontade para mandar. Queria agradecer a disponibilidade de vocês e, de novo, tem um trabalho de mudar a cultura. A gente, há 6 anos atrás, a gente chegava nas empresas e as empresas olhavam para nossa cara e falavam, bom, o que esses malucos estão falando que dá para analisar dados e dá para fazer gestão de dados ou gestão do tema jurídico com dados. Hoje em dia, tem um movimento contrário. Os clientes ligam para a gente pedindo para explicar como a gente consegue mudar a gestão. Então, assim, para o advogado, qual que é a resposta muito importante, ou para a empresa, qual que é a resposta muito importante? Não é como você vai melhorar, como você vai mudar o cliente, mudar a forma dele ver, a forma dele enxergar relatórios, receber relatórios, é como você vai melhorar a vida do seu cliente. Esse é o ponto central. Os meus clientes, uma cliente minha, cliente que virou ano passado, Lisandra, falou para mim, eu falei, Lisandra, por favor, você liga para os nossos clientes, escolhe qual você quiser e pergunta se a gente entregou o que eu estou me comprometendo com você. Ela falou, o que você está se comprometendo, isso daí é sua obrigação, não vou nem ligar para perguntar isso daí. Mas eu vou ligar para os seus clientes para perguntar como você melhorou a vida deles. Essa é a preocupação. E assim, acho que todos nós, como prestador de serviço, atendendo em qualquer profissão que seja, como advogado, dentro da empresa, tem que perguntar como o seu cliente, como você melhorou a vida do seu cliente, como você facilitou a vida do seu cliente, como está mais fácil para o seu cliente viver depois que você entrou na vida dele. É um pouco essa lógica que a gente quer que todo mundo passe a ter nessa mudança cultural, especialmente a partir de dados. Mas, de novo, obrigado, Daniele, Sara, à tua disposição aí para qualquer tópico que vocês quiserem conversar depois também. Olha, Fábio, eu adorei. Quero agradecer muito o seu comparecimento aqui, sua disponibilidade de trocar essas ideias com a gente. Eu acho que foi muito rica a nossa live, que pôde esclarecer muito para as pessoas que entraram e também para quem for assistir gravado. E eu tenho para mim que é esse o advogado que daqui para frente vai fazer diferença. Aquele advogado que toca processo, que acompanha processo, que só entende o técnico jurídico, ele vai aos poucos perdendo espaço, porque justamente o cliente quer uma visão mais ampla do negócio, ele quer uma visão mais estratégica, uma análise mais precisa, menos depende e mais é assim que vai ser. Então, eu acho que esse tema é super relevante e eu espero poder contar com você mais vezes. Tá bom, obrigado. E de novo, à Obrigada, disposição. até mais, Até mais. pessoal. Tchau, Se tchau. quiserem, mandem no direct, a gente passa aqui. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.